Por que 20 Mil Léguas Submarinas pode ser considerado o melhor romance de Júlio Verne? E aí, tudo fantástico com você? No último episódio da série Júlio Verne, Móbiles e Mobile, eu falei de como Júlio Verne demonstrou todo o seu fascínio em relação às invenções, às inovações tecnológicas relacionadas a balões, a aerostatos em geral, ou seja, ao domínio de mais esse elemento que poderia permitir aos seres humanos do século XIX, né, os indivíduos, poder deslocar e desbravar um planeta que estava sendo conhecido por meio da tecnologia. E nesse aqui, a gente vai ver como esse fascínio ganha uma outra dimensão, porque a gente vai ver o fascínio de Verne pelo mar. O mar, esse elemento que sempre esteve presente, não apenas nas obras dele, mas também na vida. Júlio Verne tinha todo um fascínio, ele queria ser marinheiro na sua juventude, também quando ele já estava bem de vida, né? Com o dinheiro que ele ganhou dos romances, da sua notoriedade, ele comprou barcos para poder dar vazão a essa paixão dele. Paixão essa que aparece em diferentes obras, em diferentes formas também, né? Vamos lembrar que, por exemplo, lá no comecinho mesmo, quando a gente está falando desse fascínio do mar, o mar que é o principal meio, né, por onde os exploradores do século XIX conseguiam chegar aos seus destinos. E isso já aparece lá nos primeiros romances do Verne, o Capitão Hatteras, onde a gente vai ver essa obsessão do Hatteras em chegar ao Polo Norte. Obsessão essa que acaba levando ele a ficar doido, né? E essa paixão vai ganhando, como eu falei, vai ganhando de diferentes formas, né? A gente vai ver que também aparece isso na primeira volta ao mundo do Verne, que é Os Filhos do Capitão Grant, mas principalmente vai ser na segunda volta ao mundo de Júlio Verne, ou seja, no romance 20 Mil Léguas Submarinas, de 1869, que a gente vai ver essa forma mais bem trabalhada. E quando eu falo aqui que esse romance é um dos mais, não apenas o melhor romance de Júlio Verne, eu estou falando isso por conta de diferentes sentidos, né? Lógico que isso passa por opinião de cada um, mas eu estou querendo aqui me ater aqui essa parte de construção de personagem, de mundo imaginado, de influência em obras e até mesmo em vertentes do fantástico que vieram depois dela, né? O primeiro volume desse romance saiu em 69 e em 1870 saiu o segundo volume. E o que a gente vai ver é que o sucesso da obra se deve principalmente ao que talvez seja o principal personagem do Júlio Verne, o que aponta justamente para esse lugar de destaque dessa obra dentro de todos os romances das viagens extraordinárias. O Nemo é o mais lembrado personagem do Júlio Verne, ao lado também do Phileas Fogg, lá do Volta ao Mundo em 80 Dias. O Nemo, que é o capitão, o enigmático capitão do submarino Nautilus. Vamos lembrar que na época do Júlio Verne já existia o submarino, né? Lógico que é uma versão tosca, uma versão bem primitiva do submarino. Inclusive foi usado até na Guerra Civil Norte-Americana, uma versão primitiva. Mas vai ser com o Júlio Verne que a gente vai ver toda a exploração do potencial desse veículo, que a gente só ia ganhar de fato realidade no século XX, né? É muito interessante observar isso porque, cito até um caso pessoal aqui, o 20 Mil Léguas Submarinas foi um romance que foi meu primeiro contato com a literatura fantástica. Comecei bem, né? E ali, lógico, mesmo lendo nos anos 80, né, de criança para adolescente, eu já tinha noção de que esse submarino existia e tudo mais. Mas ainda assim, já me capturou o poder descritivo do Verne em demonstrar um aparelho que, mais no século XIX, está muito à frente do seu tempo, né? Na obra, três viajantes, o naturalista Aronnax, o seu empregado Conselho e o arpoador Ned Land, eles acabam sendo prisioneiros do Capitão Nemo. Por outro lado, graças ao Capitão Nemo, os três vão descobrir as maravilhas do fundo do mar, como por exemplo o mundo das profundezas abissais, as ruínas da misteriosa Atlântica com todos os seus tesouros. Também tem a célebre luta contra criaturas gigantescas e mergulham até 16 mil
metros de profundidade graças à propulsão eletromecânica do Nautilus. Nessa obra do Verne, assim como acontece em outras, a gente vai ver o dom profético do Verne em criar equipamentos que depois se tornaram realidade. Esse é o caso do uso do escafandro, aquele equipamento que a tripulação do Nautilus usa para poder andar no fundo do mar, né? E também fuzis aquáticos, né? Ou seja, armas que podiam disparar debaixo da água. Mais do que as maravilhas tecnológicas, e colocando aí o Nautilus nisso, né? A gente pode ver que o que chama de fato a atenção é a construção do personagem do Capitão Nemo. E aí a gente vai, é um ponto que mostra bem como que o Verne, sim, é um escritor habilidoso nesse processo, ao mostrar toda a ambivalência, o conflito interno de um homem que, ao mesmo tempo que adorava, idolatrava a liberdade, também podia se tornar um tirano a partir dos pontos de vista dele, né? Então essa ambivalência que o Verne trabalha é algo muito bem feita para um personagem do século XIX, principalmente porque ele encarna um debate da época sobre a questão do uso da ciência. A ciência por si só, ela é corruptora ou na verdade não? O que a ciência, ela não tem posicionamentos, a ciência não tem direcionamentos. É o ser humano que dá a ela um lado bom ou um lado ruim. Então é por meio dali que a gente vai ver como que, por meio do Capitão Nemo, o Verne também constrói esse diálogo da utilização, nesse caso aqui errada do Nemo, das maravilhas da ciência. O personagem fez tanto sucesso que voltaria 5 anos depois, em 1874, no romance A Ilha Misteriosa, que aliás é outra temática recorrente do Júlio Verne, essa utilização da ilha. O que aponta, que eu já falei isso aqui, para esse espírito utópico que o escritor francês tinha, né? Isso é muito interessante de analisar como que essa utilização recorrente da temática da ilha, que aparece em vários romances, ilustra muito bem, sendo a ilha um elemento ligado à utopia, como é que se encarnava muito como se era um espelho das próprias crenças utópicas do Verne. Isso aparece não apenas em romances em que a ilha, de fato, aparece, né, como a ilha misteriosa, mas também ilhas simbólicas, como por exemplo no romance A Jangada, onde a gente tem uma enorme jangada, praticamente uma ilha flutuante que vai se deslocando pelo rio Amazonas, né? Mas no caso aqui, o que chama a atenção na Ilha Misteriosa é que é um romance em que fugitivos dos Estados Unidos, da Guerra da Secessão, eles acabam pegando um balão e, por vias tortas, vão parar numa ilha misteriosa. E quando vai se descobrir que essa ilha, ela é o refúgio do Capitão Nemo, quando ele não está navegando pelos mares, né? O que chama a atenção aqui também nesse ponto é que nesse romance da Ilha Misteriosa vai aparecer um outro personagem que aparece lá no romance dos filhos do Capitão Grant. Ou seja, isso aponta para o fato de que os romances do Júlio Verne, eles acabam se passando todos no mesmo mundo, né? É um crossover aí que a gente pode dizer que é um verdadeiro Júlio Verne verso, né? Um Verne verso. Fica até uma dica aí para quem quiser explorar quadrinhos. Nem sei se alguma obra literária explora essas questões, esses diálogos dos personagens do Verne, né? Já pensou uma luta de Júlio Verne, aliás, do Capitão Nemo com o robô? Então, esses diálogos que o Verne estabelece no seu romance, além da construção aprofundada do Capitão Nemo, além das maravilhas tecnológicas mostradas no 20 Milhões Submarinas, né? As maravilhas do fundo do mar, fizeram com que essa obra acabasse sendo muito influente nas vertentes futuras do fantástico, como, por exemplo, o próprio steampunk. O steampunk tem, na obra 20 Mulheres Submarinas, um lugar especial ali como uma das precursoras dessa expressão retrofuturista da ficção científica, né? E aí, eu quero saber a sua opinião. Você já leu 20 Milhões Submarinas? Você considera também o melhor romance do Júlio Verne ou não? Seria outro? Por quê? Vamos debater, coloca aí nos comentários o que você acha. Muito obrigado desde já pela sua presença em mais esse vídeo. Vejo você no próximo. Até lá!